Ednei, bom dia. Ok, bom dia, pessoal. Eu sei que vocês amam todas as disciplinas, vocês são demais, eu amo vocês. E vamos então para mais uma aula de matemática. E vocês, com a declaração aí que vocês já fizeram, que amam história, amam geografia, amam ciência, vocês são demais. Então, a hora que o Murilo vê essa aula aqui, ele fala, nossa, que delícia. Vamos lá, ó. Exercício 13 foi o que eu parei ontem, né? Foi o da garagem. Eu terminei ele, né? Terminei. Esse aqui eu terminei. Aí eu pedi para vocês fazerem aqui a questão invertida. E aí nós paramos aqui. Eu deixei para vocês fazerem a questão invertida. Conseguiram fazer aqui numa boa? Cria um problema utilizando as razões trigonométricas com os ângulos notáveis 30, 45 e 60. E que determine a altura de um prédio. Então, ele pede para fazer utilizando uma das razões trigonométricas dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Então, vocês poderiam falar assim, uma pessoa na rua, né, para próximo a um prédio e observa o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus, por exemplo. Aí fala, essa pessoa está a, sei lá, 50 metros do prédio. Qual é a altura do prédio? Aí você escreve isso e depois resolve. Depois é só fazer o desenho lá, ó. Depois era só fazer o prédio. Você prepara o exercício. E depois resolve. Coloca lá o chão ali. Coloca o prédio. E aí fala que essa pessoa para ali e avista o prédio sob um ângulo de tantos graus. A gente pode colocar aqui... vou dificultar, não. Vamos colocar que a pessoa estava deitada aqui no chão aqui, e observou o prédio. Aí fica mais fácil. Porque se eu levar em consideração a altura da pessoa, eu tenho que fazer uma soma depois no final. Então aí você pode escrever lá. A pessoa observa o prédio, como o ângulo aqui ficou menor, vamos colocar 30, né? Ó, 30 graus. Então uma pessoa parada ali em um ponto na rua, observa o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Sabendo-se que essa pessoa está a 50 metros aqui de distância do prédio. Qual é a altura do prédio? Pronto, está feito já o problema com questão invertida. E aí você resolve isso daqui. Ele tem aqui o cateto adjacente a 30 e o cateto oposto. Relação de cateto adjacente e cateto oposto é dado pela tangente. Então, tangente de 30 graus é igual à altura do prédio dividido por 50, que é o cateto adjacente. Deixa eu apagar aqui. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre 50. Multiplica cruzado, então h vai ser igual a 50 raiz de 3 sobre 3. Como é um exemplo simples que eu dei, eu não pensei num valor para ficar bonitinho ali a resposta, eu posso deixar desse jeito, não tem como simplificar mesmo. Então, a altura é representada por 50 raiz de 3 sobre 3 metros. Está feito. Compreensível aí? Deu para entender? Aí vocês podem utilizar outros valores, pode dizer ali que tem a hipotenusa, aí você pode utilizar o seno ou o cosseno, você pode colocar o ângulo diferente, colocar o ângulo de 60 ou o ângulo de 45, aí fica para vocês determinarem. Aqui ele faz uma relação com a física, né? Oi? Eu tava copiando, desculpa, porque eu fui ali lá. Sem problema aqui, ó. Pronto. Mas aqui eu só fiz a resolução. No caso, você teria que criar o problema aqui. Você tem que escrever, né? Fala assim, uma pessoa parada ali na rua, a 50 metros de distância de um prédio, avista o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Determine a altura do prédio. Alguma coisa desse tipo. Você cria um enunciado relacionando esses valores. Aí você faz esse cálculo e aí você tem ali a resposta para esta questão invertida. Pode ser aí, professor. Ok. Então, relacionando aqui com a física,
essa questão dos ângulos aqui e as razões, né, trigonométricas, nós temos lá. Ao observar uma piscina, você já teve, né, a impressão de que ela é mais rasa quando está cheia, ou os objetos ali submersos na água estarem mais próximos da superfície do que de fato estão. Isso pode ser explicado pela lei de Snell aqui, né? Na verdade, Descartes, junto com Snell, ele determinou esta lei. Então, quando a luz passa de um meio para o outro, ou seja, do meio aqui, quando ele fala de um meio para o outro, ele quer dizer assim, quando ela passa de uma condição, a luz está aqui no ar, certo? Na nossa atmosfera. E ela entra em um outro meio, que é um meio líquido. Então, ela está aqui na parte de gasosa e essa luz está variando aqui. Quando ela atravessa para um meio líquido, então ela sofre uma refração. O que é essa refração? Ela sofre um desvio de angular ali em relação à linha que ela vinha seguindo. Então, a luz, na nossa atmosfera, ela viaja de uma certa forma, com a mesma velocidade, né? 300 mil metros ali por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. E quando ela atravessa esse meio, ela continua viajando com a mesma velocidade, só que ela sofre um desvio em relação à matéria ali. Então, é isso que a pessoa está observando ali. É isso que vocês observam na piscina. Então, há um deslocamento da posição real. Então, a pessoa está tentando fazer o quê? Ele tentando pegar o peixe no aquário. Só que para pegar aquele peixe ali, ela leva a mão, de acordo com a visão dela ali, ela leva a mão lá naquela parte que está pontilhado e ela não encontra o peixe. O peixe está deslocado aqui porque sofre esse desvio. Isso vocês vão aprender na física ainda. Então, observem que isso nós estudamos na física, mas imagine os caras que pescavam com aqueles arpões. Ia lançar para pegar o peixe. Então, ele tinha que ter esta noção de desvio. Ele, mesmo sem saber calcular e sem saber o que está relacionado à física, mas a pessoa para pescar ali, ela tinha que ter essa noção. Porque quando ela lançava, ela tinha que lançar com a diferença. Não o que realmente estava vendo. Mas ela falando assim, bom, a posição aqui do Sol está da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, então o peixe está deslocado para a direita ou para a esquerda ali por causa da refração da luz. E aí a pessoa conseguia pegar o peixe. Claro, depois de 1 milhão de tentativas. Eu já tentei fazer isso, tá? Eu não consegui pegar, não. Um dia eu peguei lá, né, uma árvore, cortei lá a madeira certinho, peguei uma barra de ferro, afiei ela, fiz uma ponta lá, fiz um arpão bem certinho. Fui na beira do rio, tentei pegar um peixe, o cascudo, na beiradinha do rio lá. Eu não consegui, não. Meu primo conseguiu. Mas tinha esse deslocamento. Você tinha que lançar com um pouquinho diferente ali, com uma inclinação diferente do que você estava enxergando. Bom, então essa relação aqui, que a pessoa está vendo ali, quando a luz passa de um meio para o outro, é dado por esta formulazinha aqui, ó. Professor, a Mari pediu para avisar que a net dela caiu, tá? Ok, obrigado. Então, ó, a relação entre os ângulos ali, que nós observamos ali, que a pessoa está observando e realmente o peixe se encontra, que é o ângulo θ1 e θ2, como é chamado aqui pela letra grega, tá? Não é um zero cortado, mas sim θ1 e θ2. Existe essa seguinte relação. O N1 vezes o θ1 tem que ser igual ao N2 vezes o θ2, é uma relação bem simples, que vocês ainda vão fazer esses cálculos na física. O que é esse N e o θ? O N está relacionado com o meio 1, né? Ó, em que N1 e N2 são os índices de refração que dependem do meio. Então, esse N1 é o índice de refração no ar. E o N2 é o índice de refração na água. Então, esses valores são tabelados também. Você vai pegar esses índices e aí é possível calcular ali o ângulo de inclinação. Só para mostrar que na física também vocês vão utilizar essa relação trigonométrica. Pode ser utilizada essa relação trigonométrica. Vamos agora, então, aprender aqui nessa reta final do capítulo o que é a identidade fundamental da trigonometria, né? Uma identidade fundamental trigonométrica. Existe um detalhe importante
que é esse aqui, ó. Toda vez que você pega o seno de um determinado ângulo e eleva ao quadrado, e você soma com o cosseno desse mesmo ângulo elevado ao quadrado, esse resultado dá 1. Então, se eu calcular seno de 30 é 1/2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, se eu tenho o seno ao quadrado, que ó, isso daqui, ó, vou colocar aqui em cima. Se eu escrevo lá, seno de 30 ao quadrado, é a mesma coisa que escrever seno ao quadrado de 30, tá? A leitura é a mesma, é você pegar o valor do seno e elevar ao quadrado. Por isso que aqui aparece esse 2 em cima do seno, ó. Quer dizer que é o seno ao quadrado de 30, o cosseno ao quadrado de 30. Então, ó, quem que é o seno de 30 graus? É 1/2. Quem que é o cosseno de 30 graus? É raiz de 3 sobre 2. Então, você eleva esses valores ao quadrado. Então, 1/2 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, isso vai dar 1. Então, vamos observar que 1/2 ao quadrado é 1/4. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado sobra só 3, porque corta o expoente com a raiz. E 2 que está embaixo ao quadrado dá 4. Se você somar aqui, então, os denominadores são iguais, então 1 mais 3 é 4, fica 4 sobre 4. E 4 sobre 4 é 1. Então, sempre que você pegar, mas isso não é só para o ângulo de 30, não. Para qualquer ângulo, de 45, de 60, de 90, de 32, de 75, qualquer ângulo. Se você faz o seno dele ao quadrado e o cosseno dele ao quadrado e soma, o resultado dá 1. Por isso que isso se chama identidade fundamental da trigonometria ou identidade fundamental trigonométrica. Porque é a soma dos quadrados de um ângulo ali, no seno, né, o seno e o cosseno, isso sempre dará 1. Ele faz isso para o 30 aqui, para o 45 e para o 60. Mas isso serve para qualquer ângulo. E vocês vão utilizar isso daqui para fazer os exercícios. Então, se ele dá um ângulo, alfa, ele dá o valor ali, né, para o seno de um ângulo alfa, eu consigo encontrar o cosseno desse ângulo utilizando essa relação, essa identidade trigonométrica. Então, observem que a formulazinha então, que vocês vão utilizar nos exercícios é essa daqui, ó. A identidade trigonométrica é dada, então, o seno ao quadrado de um determinado ângulo mais o cosseno ao quadrado de um determinado ângulo é sempre igual a 1. E aí ele dá a demonstração aqui, ó. Então, considere o triângulo aqui ABC. Então, nesse triângulo, nós temos lá ó, o ângulo alfa, os vértices ABC, e aí ele escreve aqui, ó. Então, eu tenho que essa distância aqui é a distância AB, a distância do lado que o cateto vai ser o BC, e aqui vai ser o AC. Ô, professor, Então, essa matéria ainda é do capítulo 10? estamos fechando ele, que é o que vai ser cobrado na prova. Ah, tá, ok. Bom. Então, aqui ó, nós temos lá então, o segmento BC, o segmento AB e o segmento AC. Então, olhando pelo ângulo alfa, o seno de alfa é o cateto oposto, aqui, ó, cateto oposto, BC, sobre a hipotenusa, AB. Então, BC sobre AB. O cosseno, tá aqui, ó, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, AC, sobre a hipotenusa AB. Ok. E aí, pelo teorema de Pitágoras, nós temos esta relação aqui, ó. Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa AB ao quadrado é igual aos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Então, BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, essa relação aqui é válida porque é o teorema de Pitágoras. Sabendo-se disso, agora nós podemos utilizar aqui na razão trigonométrica. Então, se eu faço ali, ó, todos os valores dividido. Eu vou mostrar isso aqui de uma forma melhor. Peraí. Deixa eu apagar aqui.
Então, eu tenho ali, ó, AB ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Observe que eu disse que o seno é BC sobre AC sobre AB e o cosseno é o AC sobre AB. Então, se eu dividir os dois lados dessa igualdade de Pitágoras por AB ao quadrado, olha como é que fica. Então, se eu dividir aqui, porque se é uma equação, eu posso dividir os dois lados por um mesmo valor. Então, eu divido todos por um mesmo valor. Se eu dividir por AB ao quadrado, AB, deixa eu apagar aqui. AB ao quadrado e AB ao quadrado. Aqui, ó, dá quanto? Aqui, ó, AB ao quadrado dividido por AB ao quadrado dá 1. Aqui, depois da igualdade, vai ficar o quê? BC ao quadrado e AB ao quadrado. E eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever BC sobre AB e colocar o quadrado aqui fora do parênteses. Tá certo também. Que é a mesma coisa que o que está escrito em cima e embaixo. Só o parênteses aqui que aumentou. E aqui também. Eu posso escrever AC dividido por AB ao quadrado. Ok? Só que nós estamos... Professor, por que é dividido ali AB ao quadrado? É só para poder estabelecer essa identidade. Tá? É porque uma igualdade, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu poderia dividir por qualquer valor ali. Eu poderia dividir por 10, por 20, por 30, por 1 milhão, mas eu teria que fazer dos dois lados. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. E aqui nós fizemos isso propositalmente para poder mostrar que a relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. Tá ok? Aqui foi feito propositalmente para poder chegar nesse valor, para mostrar que essa relação é verdadeira. Então aqui, ó, se eu divido os dois lados, então, por esse AB ao quadrado, nós vamos obter esse resultado aqui embaixo. Ó. Então o que está escrito em cima pela relação de Pitágoras é a mesma coisa que está aqui embaixo. Nós não mudamos o valor dessa igualdade. Apenas dividimos por AB ao quadrado ambos os lados. Mas agora nós podemos observar que BC dividido por AB é o seno. Então, BC aqui dividido por AB é o seno. Então, o seno do ângulo alfa ao quadrado. E o AC dividido por AB é o cosseno. Então, aqui mais o cosseno desse ângulo alfa ao quadrado. Porque está o quadrado aqui em cima. Ó. O quadrado é o quadrado. Por isso que fica o quadrado ali. E a soma desses dois tem que ser igual a 1. Por isso, aqui é só para provar que aquela relação que eu mostrei ali em cima é verdadeira, utilizando o teorema de Pitágoras. Vocês não precisam fazer a dedução. Vocês só têm que saber que ela é verdadeira e vocês vão utilizar ela nos exercícios. Então, em vez de utilizar essa demonstração aqui de baixo, aqui, eu fiz de uma maneira mais simples ali em cima. Então, demonstrado. Aí vem um exercício. Olha, o tipo de exercício que vocês vão fazer com essa identidade. É isso aqui, ó. Dado que o seno de um ângulo alfa é raiz quadrada de 7 sobre 6. Aí ele pergunta, o exercício pergunta, determine o cosseno do ângulo alfa. Então, vocês utilizam a identidade trigonométrica. A Duda lixando a unha, isso é massa, hein? Tá certo, Duda. Ó, então aqui eu tenho lá, ó, a identidade trigonométrica, tá aqui, ó, seno do ângulo alfa mais cosseno do ângulo alfa é igual a 1. Se ele diz que o seno do ângulo alfa vale raiz de 7 sobre 6, então eu substituo o seno de alfa por raiz de 7 sobre 6 e elevo ao quadrado. Raiz de 7 ao quadrado dá 7 e 6 ao quadrado dá 36. Então, ó, 7 sobre 36 vai passar para o outro lado, tá mais, passa menos. Aí faz o mínimo múltiplo comum. 1 menos 7 sobre 36 dá 29 sobre 36, tá aqui, ó. E aí você faz a raiz quadrada. Então, cosseno de alfa vai ser raiz quadrada de 29 sobre 36, porque esse expoente 2 passa em forma de raiz. E no final, obtém lá a raiz quadrada de 29 sobre 6. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Então, ó, exercício 14. Dado que o seno é 3 sobre 4, o seno do ângulo alfa é 3 sobre 4, determina o valor do cosseno. Então, eu utilizo a identidade trigonométrica. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Identidade trigonométrica, formulazinha. Substituo o seno é 3 sobre 4.
Lembrando que ele está ao quadrado, né, aqui. Mais o cosseno, então, igual a 1. Então, 3/4 ao quadrado dá 9 sobre 16. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 9 sobre 16. Tira-se o mínimo múltiplo comum, que é 16. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí nós vamos ter que cosseno de alfa vai ser igual. 16 menos 9 dá 7. Isso, dá 7. 7 sobre 16. Como está o cosseno de alfa aqui, eu passo para o outro lado sendo raiz quadrada. Tá? Então, o expoente 2 passa como raiz quadrada de 7 sobre 16. O 7 não tem raiz, mas o 16 tem. Então, eu posso escrever que o cosseno do ângulo alfa é igual a raiz quadrada de 7 sobre 4. Só isso. Para utilizar a identidade trigonométrica. Entendido? Querem perguntar? Nem dá para acreditar que já está acabando esse livro aqui, ó. A espessura dele, ó. Vocês são fera, viu? Quase indo. Só vai faltar 3 capítulos aí que vai ser a segunda prova. Professor, Aí a gente... Oi. a gente vai ter férias no meio do ano? Vai, 2 semanas. Aí sim, hein? Então, 2 Aí semaninhas. é coisa de qualidade. Isso aí. Então, nós vamos dar uma paradinha depois da segunda prova, né? Faz a segunda prova, a recuperação, e a gente para lá. Uma benção, hein, professor? Ó, A gente até nossa, tentou... felicidade aqui, quase nada. Ah, mas merece, né? A gente está cumprindo o objetivo aí, que é terminar esse livro. Acho que todos os professores, acho que têm esse compromisso, acho que estão conseguindo fazer isso. Porque depois das férias vem mais um livro desse para vocês, ó, de matemática. Para a gente fazer em mais 2 bimestres. E tudo vai dar certo e vocês vão... Tudo está sendo tudo é aprovado, essa aula à distância está sendo tudo aprovado, está tudo correto, então nós não vamos perder o ano, que é o mais importante. E vocês estão podendo ter uma aula de qualidade, sim, porque vocês podem tirar as dúvidas aqui. Pelo menos matemática eu sinto que a qualidade mantém. Tá com dúvida? Pergunta, eu consigo explicar aqui. Ou não. Eu estou deixando a desejar, porque daí vocês nunca Ô, falaram nada. professor, sempre tem que ser igual a 1? Sim. Eu estou olhando a carinha da Duda, da Júlia, da Ana Júlia e da Nicole. Estou Professor, deixando me 7. a 7. Oi? 7. Tá, vou lá. Anotaram aqui, então vou apagar. Qual 7? O 7 lá do final já? Não, professor, o 17. Ah, desculpa, eu entendi 7, tá? Ruim a voz. Aqui. 7, 17. Vamos fazer ele então. Uma escada inclinada tem 10 degraus, perdão. 10 degraus. Cada um com 20 centímetros de altura. Quanto uma pessoa se deslocou após subir metade dos degraus? Dado que o cosseno do ângulo de inclinação da escada é 0,6. Então, vamos desenhar a situação aqui para ficar mais fácil. Então, uma pessoa... Vou colocar uma escada... Eu vou colocar uma parede aqui.
Então, eu não vou... Tem que desenhar 10 degraus aqui, né, pessoal? Mas seria isso daqui, ó. Você vai fazendo lá. Só para vocês entenderem. Quantos degraus ela se deslocou? Tá? Eu vou fazer linha reta aqui, mas os degraus seria isso daqui, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos imaginar aqui que os degraus da escada tem isso aqui, ó. É um triângulo retângulo. O que vocês têm que observar aqui é que cada degrau, então, são 10 degraus aqui. Então, essa escada, nós temos 10 degraus. Cada um tem 20 centímetros. Então, se cada degrau tem 20 centímetros, a altura total aqui vai ter quanto? 20 vezes 10. 200 centímetros. Tá? É a altura total. Aí ele fala assim: quanto uma pessoa se deslocou ao subir metade. Então, metade. Eu não sei aqui quanto que é metade, né? Vamos marcar aqui. E aqui eu tenho um ângulo alfa, né? Ela tem uma inclinação, um ângulo alfa aqui. Aí ele só dá quem? Ele só dá o cosseno. Então, dado que o cosseno vale 0,6. Bom, se o cosseno do ângulo alfa, vou colocar aqui, ó. Se o cosseno do ângulo alfa é igual a 0,6, a relação de cosseno é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas o exercício nos deu o quê? O exercício nos deu a altura, que é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, eu posso utilizar a razão trigonométrica ali, né? A identidade trigonométrica, que é cosseno ao quadrado, ou seno ao quadrado, tanto faz aqui, mais o seno, igual a 1. E aí eu vou encontrar o seno. Quanto que vale o seno? Vai ficar 0,6 ao quadrado, mais seno ao quadrado, igual a 1. Então, 0,6 ao quadrado dá 0,36. Então, vai ficar seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 0,36. Então, vai dar seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 0,64. E quando eu fizer aqui a raiz quadrada de 0,64, eu vou encontrar 0,8. Então, se o cosseno é 0,6, o seno é igual a 0,8, foi o que nós encontramos ali pela identidade trigonométrica. Ok. Bom, então agora eu posso aplicar aqui, ó, que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu não conheço, hipotenusa x. Ok? Então, vamos fazer lá agora, ó. O seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é 200, sobre o x, que eu não conheço ali, que é, no caso é a distância total ali da escada. Então, x. O seno de alfa vale, nós encontramos ali pela identidade trigonométrica, o seno de alfa vale 0,8. Então, aqui fica 0,8 é igual a 200 sobre x, multiplica cruzado, vamos obter ali 0,8x igual a 200. Então, o x vai ser igual a 200 dividido por 0,8. Então, x vai ser igual... Quanto que dá aí 200 por 8? 0,8. 250, eu acho. Dá 250? 2, né? 16 sobra 4, isso mesmo. Dá 5 e abaixo 0. Isso mesmo, dá 250. Obrigado. Então, 250 centímetros. Como ele andou até... 250 centímetros é tudo. Como ele andou até a metade, quanto que ele andou? 125. Isso aí, valeu. Então... R$ 125 centímetros. Ok?
Mais algum aí? Professor, por que é 250 centímetros? A distância total é 250, porque nós estamos fazendo o seno, né? Ó, seno é igual ao 200, que é a altura, que é o cateto oposto, sobre o x, que é a hipotenusa. Mas o seno de alfa vale 0,8. Então, multiplica cruzado, ficou lá, 0,8x igual a 200. O 0,8 passa dividindo, então, quando você dividir aqui, ó, 200 por 0,8, dá 250. Entendido aí? Mas É a divisão. 200 dividido por 0,8 dá 250? Sim. Quando você divide por um número que é menor que 1, ele aumenta. Ah, tá. Posso apagar? Anotou aí, Isaac? Beleza. Então, vamos aí continuar aqui a explicação. Outra relação aqui, para fechar a aula de hoje, eu vou explicar a relação, daí nas outras aulas eu só resolvo o exercício com vocês. Para fechar o conteúdo, né, do livro. A outra relação é essa daqui, ó, que a tangente de um ângulo alfa, ela, além de ser, né, o cateto, porque vocês viram lá, tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Além dessa relação aqui que vocês já viram, a tangente de um ângulo alfa pode ser encontrada através da razão entre o seno e o cosseno. Então, se você pegar o resultado seno de um ângulo alfa e dividir pelo cosseno do ângulo alfa, você vai encontrar a tangente. Então, tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno também. E isso fica fácil provar através do cálculo aqui. Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Vamos mostrar aqui. Bom, se eu falar aqui a medida aqui, ó. Aqui é a medida BC, aqui é a medida AB e aqui é a medida AC. O alfa está aqui, ó. O ângulo alfa está aqui embaixo. Então, eu vou escrever ali, ó. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa é o cateto oposto, que é o BC, dividido pela hipotenusa AB. E o cosseno? O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente AC, dividido pela hipotenusa AB. Ok. E quem é a tangente? A tangente de um ângulo alfa aqui desse exercício é igual ao cateto oposto BC, dividido pelo cateto adjacente AC. Então, essas são as razões trigonométricas que nós já vimos desde o início do capítulo. Agora, observe. Se eu fizer seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, é a mesma coisa, então, que ter lá. Quem que é o seno de alfa? O seno de alfa é o BC dividido por AB. Quem é o cosseno? O cosseno é o AC dividido pelo AB. Como é que eu faço divisão de fração? Eu mantenho a primeira, faço vezes e inverto a segunda. Mas aí, ó, quando eu faço isso daqui, ó, mantenho a primeira, faço vezes e inverto a segunda, observe que eu tenho AB em cima multiplicando e AB dividindo embaixo. Então, eu posso simplificar e o resultado aqui sobra o quê? Sobra BC dividido por AB, por AC. Mas quem é BC dividido por AC? Olha aqui. Quem é? BC dividido por AC é a tangente do ângulo alfa.
Então, cosseno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é igual a tangente do ângulo alfa. Está provado que isso daqui é verdadeiro. Ó. Isso daqui é verdade. Tangente de um ângulo alfa sempre será igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, é isso daqui que vocês vão usar nos exercícios. Vou fazer um rapidinho aqui, ó. Tangente de alfa igual a 3, então determina os valores do seno de alfa e do cosseno de alfa. Como que eu determino isso aqui? E agora? Tangente de alfa é igual a 3. Oh, perdão. Aqui. Isso, igual a 3. Só que tangente de alfa eu sei que é quem? É o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Isso é igual a 3. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que o seno de alfa é igual a quem? A 3 vezes o cosseno de alfa. Ok? Concordam comigo até aí? Sim? Mas aí vocês viram que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E aqui nós estamos dizendo que o seno de alfa é igual a 3 vezes o cosseno de alfa. Então, eu troco o seno ali da nossa razão trigonométrica, da nossa identidade fundamental ali. Nós vamos substituir aqui, ó, seno de alfa vale o quê? Vale 3 vezes o cosseno de alfa. Então, o seno vale 3 vezes o cosseno. Então, eu troco o seno por 3 vezes o cosseno. Aí, mais o cosseno. Isso é igual a 1. Quando eu faço aqui 3 ao quadrado, 9. Cosseno de alfa ao quadrado é cosseno quadrado de alfa. Mais 1 cosseno ao quadrado de alfa. Isso é igual a 1. 9 mais 1, ó, eu tenho 9 vezes o cosseno, mais 1 vez o cosseno. Então, eu tenho 10 vezes o cosseno ao quadrado de alfa. E isso é igual a 1. O 10 vai passar o quê? Vai passar dividindo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre 10. E aí eu fico com cosseno de alfa igual a 1, a raiz, né, no caso aqui, raiz de 1 sobre 10. E isso é igual, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 10 não tem. Só que eu não posso deixar a raiz no denominador, eu faço o quê? Racionalizo, multiplico por raiz de 10, raiz de 10. E aí eu obtenho o quê? Eu obtenho que aqui 1 vezes a raiz de 10 dá raiz de 10. E raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Então, quanto que vale o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vale raiz quadrada de 10 sobre 10. Está aqui, ó. Muito bem. E agora? E agora? Agora eu faço ali o... Ah, não, volta aqui atrás, é melhor. Eu já encontrei, então, o cosseno. Então, eu volto aqui e substituo naquela primeira lá e encontro o seno, ó. E aí a gente fecha aqui, ó. Quanto que vale o seno? O seno de alfa, então, vai ser igual a 3 vezes o valor do cosseno. Mas nós encontramos que o cosseno é raiz de 10 sobre 10. Então, o seno do ângulo alfa é igual a... Só junta ali. 3 raiz de 10 sobre 10. E está pronto. Esses são os valores. Vou fazer mais depois com vocês nas próximas aulas para vocês entenderem melhor. Combinado, então? Que dia que é a nossa aula agora? Amanhã? Temos mais 2 Ô, aulas. professor, puxa um pouquinho para cima para eu poder copiar. Puxa. Mas puxar o que para cima? Não tem, está tudo na tela. Tipo, levantar, subir um pouquinho mais por causa que não dá para ver aqui embaixo. Mas não vai, porque... Isa, não tem mais nada ali embaixo. É só o que tá nada na tela mesmo. É isso, não tem como eu puxar também, porque se eu mexer aqui, olha aqui o que acontece. Só mexe a parte de fundo, a parte que eu escrevo está na tela. É que não aparece, eu não consigo ver ali, peraí. Ó, as respostas... Isabela, eu tirei print, eu te mando. Isso, obrigado. Tá, então me manda. Nós temos aula agora na quinta-feira e na sexta-feira. Então,
Eu vou pedir para vocês fazerem aí, ó. Façam os exercícios até o 20. O que ficou para trás aí, faça até o 20. A tarefa de vocês é fazer até o 20. Até o exercício 20. Essa é a tarefa. Fazer até o exercício 20. Aí nós temos mais 2 aulas, eu tiro dúvida de vocês e consigo resolver ali, ajudar a resolver os exercícios da parte final também, que vocês vão entregar em forma de atividades também. Combinado? Então eu vou liberar vocês para almoçar, né? Que já está dando meio-dia já. Professor que fala, hein? Tá louco. Se eu pudesse, eu ficava mais um pouco, né? Mas tudo bem. Tchau, então. Foi um prazer estar com vocês. Uma turma maravilhosa, excelentes alunos. Mas eu não posso falar muito, porque senão vocês se enchem muita bola e depois não vai querer melhorar. Então eu quero que vocês melhorem cada vez mais. Tchau, então. Tenham um excelente dia.